Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de termodinâmica. Então vamos estar dando continuidade às nossas equações combinadas da primeira e da segunda lei hoje. Hoje a gente vai falar de algumas consequências delas, são poucas consequências, porque eu resolvi deixar para outra aula aplicar as nossas equações TDS, que eu vou estar compilando hoje aqui, em um momento posterior para os gases ideais e para um gás real, que é o modelo de Van der Waals. Okay? Então, nas nossas últimas 3 aulas, nós desenvolvemos 3 equações que nós chamávamos de equações TDS, e essas equações nós obtivemos primeiramente fazendo um estudo das variáveis temperatura e volume, como variáveis independentes. Depois nós fizemos a temperatura e a pressão como variáveis dependentes, obtendo a nossa segunda equação. E por último, na nossa última aula, nós vimos como variáveis independentes a pressão e o volume. E obtivemos a nossa terceira equação independente. Então, só para relembrar, as nossas equações eram TdS igual a CVdt mais T del P del T a volume constante, dV, vamos chamar aqui de equação 1, para referência da aula de hoje. Então, nós obtivemos quando mantivemos temperatura e volume independentes. A nossa equação 02 era CPdt menos a temperatura vezes ΔV ΔT, a pressão constante, dP, quando mantivemos como variáveis independentes temperatura e pressão. E por último, na nossa última aula, nós obtivemos aqui a equação 3, que era TdS igual a Cp ΔT ΔV, a pressão constante, vezes dV, mais o meu CV, ΔT ΔP, a volume constante, dP. Tá? Então, essa última equação nós obtivemos quando deixamos aí a pressão e volume como variáveis independentes. E qual a importância das nossas equações TDS no curso ou no estudo da nossa termodinâmica? É que, além dela permitir que nós possamos calcular o fluxo de calor em um processo reversível no nosso sistema termodinâmico, ela ainda permite que nós possamos fazer uma correlação entre as minhas variáveis independentes que nós estudamos para processos adiabáticos. Ok? Então, a importância das nossas equações TDS está nisso. Tá? Então, vamos deixar um textozinho aí para deixar o nosso PDF um pouco mais bonito. Então, as equações de 1 a 3 permitem determinar o fluxo de calor em um processo reversível, onde o meu fluxo de calor d' Q de R, ele é igual a TdS. Ainda, as nossas equações fornecem as relações entre as variáveis TV, TP e PV para os processos adiabáticos. Tá? Então, vamos começar a estudar um pouquinho essas relações entre as nossas variáveis em um processo adiabático. Tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, a gente pode, para um processo aí, adiabático, né, a gente consegue determinar a variação da temperatura de um sólido ou líquido utilizando a minha equação 01. Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Então, a minha equação 01, ela diz que TdS é igual a CV dt mais a minha temperatura multiplicado pelo meu coeficiente ΔT ΔP, a volume constante, dV. Certo? Então, em um processo adiabático, né, esse cara aqui é zero. Então, vamos escrever dV dt, colocar o índice S para falar que ele é um processo adiabático, mais T ΔP ΔT, a volume constante, dV em um processo adiabático, S. Então, eu posso escrever que a variação da minha temperatura em um processo adiabático ele é igual a menos T sobre CV, ΔP ΔT, a volume constante, dV de S. Ok? E aí, só para relembrar que essa minha derivada aqui
ela é a razão entre o meu beta e o meu kappa, o meu coeficiente de dilatação e o meu coeficiente de compressão. Então, eu tenho que dt de S, ou seja, o aumento ou a variação, vamos dizer assim, da minha temperatura em um processo adiabático corresponde a menos beta-T dividido por CV vezes kappa dV de S. Bom, e o que diz então a nossa equação? A nossa equação fala o seguinte, ó, se eu tiver uma expansão do meu sistema, ou seja, o aumento do meu volume, tá? A minha temperatura do sistema ela vai aumentar. E se eu tiver uma compressão do meu volume, desculpa, gente, se eu tiver um aumento aqui, né, do meu volume, então ele é positivo, tem esse sinal negativo aqui, então a minha temperatura ela vai diminuir, ok? Desculpa. Por outro lado, se eu tiver uma compressão do meu sistema, ou seja, o meu volume está diminuindo, né? Então esse cara aqui ele é negativo, com esse sinal negativo, então a minha temperatura ela tem um aumento e ela fica positiva, ok? Obviamente, né, nós estamos aqui nesse caso considerando que o meu beta ele é positivo, certo? Porque se o meu beta for negativo, todas essas relações vão se inverter. Então, vamos só fazer um apêndice aqui assim, ó. Vamos falar assim, ó. Então, ó, se o beta for positivo, a gente vai cair na situação 1. Ok? E vamos colocar aqui, então, o nosso asterístico, tá? Então, a gente já descreveu a minha situação 1. Agora, se o beta for negativo, o que vai acontecer? Para o beta negativo, quando eu tenho um aumento do meu volume, a minha temperatura agora, ela também vai aumentar. Se eu tiver uma diminuição no meu volume, a minha temperatura agora também vai diminuir. Ok? Bom, e por que eu estou falando especificamente isso? Porque é o seguinte, a maioria das substâncias, elas estão aqui nesse caso, né? Que é quando você tem um aumento da temperatura, a sua substância ela se contrai, certo? Então, a maioria das substâncias elas são assim. Porém, a água ela não é esse caso. E a água ela tem um coeficiente beta entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius negativo. De tal forma que quando nós diminuímos a nossa temperatura, né, ela se expande. Ok? Então está aqui um caso específico, né, da termodinâmica que a gente pode aplicar aos nossos estudos. Então isso é uma relação entre as minhas variáveis temperatura e volume, que é obtida da equação 1. E a gente também pode obter, para um processo adiabático, a relação entre a temperatura e a pressão. Tá? Então, da mesma forma, vamos escrever. Então, de novo, para um processo adiabático, nós podemos fazer, então, a relação entre as minhas variáveis P e T, pressão e temperatura. Então, quando uma se modificar, a outra também vai se modificar, utilizando, então, a nossa equação 0,2. Ok? Então, vamos lá. Então, TdS da minha equação 0,2 é igual a Cp dt menos T del V del T, a pressão constante, dP. Então, para um processo adiabático, isso é zero, TdS é zero, é igual a Cp dt de S menos T del V del T, a pressão constante, dP de S. Então, a variação da minha temperatura em um processo adiabático
ela vai ser igual a T sobre Cp, del V, del T, a pressão constante em um processo adiabático. Então, lembrando que del V, del T é igual a beta V, nós podemos escrever a nossa variação na temperatura, dt de S, em processo adiabático, é um beta T vezes o volume, dividido por Cp, igual a dP de S. Ok? Ou seja, considerando aí, então, se o meu beta for positivo, né, nós temos aí um aumento da pressão, vai corresponder, então, a um aumento na temperatura e uma diminuição na pressão também deve corresponder. Uma diminuição na pressão, desculpa. Uma diminuição na pressão deve corresponder a uma diminuição na temperatura, tá? E só para relembrar, né, se nós graficarmos lá, por exemplo, o nosso diagrama PV de um gás ideal, nós tínhamos duas isotérmicas, a uma temperatura T1 e T2, onde o T2 era maior que T1, e o nosso processo adiabático era isso daqui, né? Então, se eu falar que eu estou saindo do meu ponto A, caminhando para o meu ponto B, olha só, eu estou, então, diminuindo a minha temperatura, estou saindo de T1 indo para T2, e eu estou aqui, então, diminuindo também a minha pressão. Tá? De uma maneira contrária, se eu for do ponto B para o ponto A, eu estou fazendo o caminho inverso. Ok? Então, só para a gente relembrar isso daí e tentar visualizar um exemplo gráfico. Ainda, olha só, vamos chamar aqui de equação 4, essa daqui, e vamos chamar essa daqui de equação 5. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Em um processo adiabático, se nós tivermos uma variação de volume ou uma variação de pressão, nesse processo adiabático ele vai ser sempre acompanhado por uma variação de temperatura. Tá? A única forma da nossa temperatura não variar em um processo adiabático seria a entrada ou a absorção ou a liberação de um calor, o que deixa de ser um processo adiabático. Concorda comigo? Mas, se nós podemos pensar, um sistema composto de dois corpos, né? E se o meu sistema for um sistema adiabático, englobando esses dois, né? A temperatura do sistema ela só vai permanecer constante se esses dois corpos trocarem calor entre si, tá? Já que não está entrando calor através de uma fronteira. Tá? E a gente consegue equacionar isso daí utilizando as nossas equações 4, as nossas equações 5 e as equações 1 e 2. Tá? Então, por quê? Porque pelas nossas equações 1 e 2, a quantidade de calor envolvida, então, por exemplo, em um processo aqui isotérmico, em que a nossa volume varia, e aqui na nossa equação 2, por um processo isotérmico, quando a minha pressão varia. E a gente pode relacionar essa quantidade de calor com as nossas equações 4 e 5, que nós aí acabamos de obter. Tá? Então vamos escrever isso daí, o que a gente vai fazer para deixar no PDF. Então, para o processo adiabático, não há como manter a temperatura do sistema constante, e para que a temperatura seja mantida constante, é necessário que haja um fluxo de calor. Tá? Então, o nosso fluxo de calor a gente pode determinar pelas equações 1 e 2. Então, vamos lá. Então, da nossa equação 1, nós temos que ter ds, que é igual ao meu fluxo de calor, que é Cv dt mais T, del P, del T a volume constante dV. Então, nós teremos aí um fluxo de calor. Eu vou abandonar essa sigla reversível, tá, pessoal?
E vamos deixar aqui como sendo T, que é um fluxo de calor a temperatura constante. Então, esse cara aqui ele vai ser 0 ao longo de um isotermo, que é igual a T del P del T, a volume constante, dV, a uma temperatura constante. Então, eu tenho que o meu D' Q a uma temperatura constante, ele é T beta kappa vezes dV a uma temperatura constante. Vamos chamar então isso daqui de equação 6, tá? E pela equação 2, nós temos lá que TdS, que é um D'Q reversível, eu vou abandonar o R, tá? Cp dt menos T del V del T, a pressão constante, dP. Ok? Então, eu vou em um processo aí isotérmico, com a temperatura constante, esse cara aqui vai a 0, ok? Menos T del V del T, a pressão constante, dP, em um processo isotérmico. Então, nós vamos ter que a quantidade de calor absorvida ou liberada em um processo isotérmico, ele é igual a menos T beta V dP de T, ok? Então, aqui eu utilizei a minha relação, né, beta sobre kappa, e aqui eu estou utilizando que é beta V. E vamos chamar isso daqui, então, de equação 07. Tá? Então, vamos comparar a minha equação 6 com a minha equação 4 e comparar a equação 7 com a equação 5. E a gente vai entender o que a gente está fazendo. Tá? Então, comparando. Então, na nossa equação 04, nós tínhamos que uma variação da temperatura em um processo isentrópico, ou seja, em um processo adiabático, ele era igual a menos T beta sobre kappa CV vezes dV de S. Então, essa era a minha equação 4. E a nossa equação 06, que nós temos, é que a quantidade de calor em um processo isotérmico ele é igual a T vezes beta sobre kappa dV em um processo isotérmico. Okay? Então, eu posso escrever que T beta sobre kappa é um D'Q de T dividido pela variação em um processo, uma variação do volume em um processo isotérmico. Só lembrando, pessoal, que isso daqui a gente não pode escrever dessa forma, tá? Porque o meu calor ele não é uma diferencial exata e ele não é uma função de volume, tá? Eu já comentei isso em alguma aula passada aí, ok? Bom, então a gente pode agora substituir, né? Essa minha relação aqui na nossa equação 4. Aqui, né? Então, se eu juntar essas duas, o que nós vamos ter? Então, a gente vai ter que a variação da temperatura em um processo adiabático, ele vai ser igual a menos, eu vou ficar aqui que 1 sobre CV, né, que sobra do meu T beta sobre K, de D, Q' de T, dividido por D, V de T, e aí o meu dVs, que é esse cara que sobra aqui. Ok? Então, eu tenho aqui que a variação da temperatura em um processo adiabático é igual a menos, vamos colocar aí, D'Q de T, dividido por CV, que multiplica a razão entre a variação dos volumes em um processo adiabático e em um processo
isotérmico, certo? Bom, então o que a nossa equação ela vai estar nos dizendo? Ela vai nos dizer o seguinte: para uma mesma variação, né, obviamente, que a gente vai estar comparando igual, né? Então, se eu pegar aqui, imagina que nós estejamos em um diagrama PV, que é o mais fácil da gente sempre visualizar, e vamos imaginar um gás ideal, né? Se eu pegar, então, uma curva isotérmica, vou falar aqui que essa daqui é a minha curva isotérmica, e se eu pegar uma curva, sei lá, adiabática, essa daqui é a minha curva adiabática, né? Para uma mesma variação de volume, então vamos falar que vai sair daqui e vai chegar aqui, né? Tá? Então são dois processos, um processo que vai de Azinho a Bzinho, um processo que vai de Azinho até Czinho, só que ambos possuem aí a mesma variação de volume. Então, para dois processos em que a variação de volume sejam iguais, ou seja, para os processos meus adiabáticos e isotérmicos com a mesma variação de volume, a quantidade de calor que o meu sistema tem que liberar ou absorver corresponde à variação da temperatura vezes o meu calor específico, a volume constante. Tá? Então, vamos escrever isso daí. Então, considerando uma mesma variação. Então, se a gente considerar uma mesma variação dos processos adiabático e isotérmico, nós vamos ter aqui a variação em um processo, a variação da temperatura em um processo adiabático é igual a menos a quantidade de calor absorvida ou liberada em um processo isotérmico dividido por CV. Ok? Então, o que a nossa equação aqui quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu acabei de falar, né? Que em um processo adiabático, o aumento da temperatura em um processo adiabático corresponde exatamente à mesma quantidade de calor absorvida em um processo isotérmico, dado que as variações de volume nesses dois processos sejam as mesmas, ok? Então, vamos lá. Então, a variação da temperatura multiplicada pelo calor específico deve corresponder à mesma quantidade de calor que é absorvida ou liberada em um processo isotérmico. Então, é isso que significa as nossas equações. E de forma análoga, né, se agora a gente comparar a equação 7 com a equação 5, tá? Então, vamos lá, comparando a equação 7 com 5. Então, essa é a nossa equação 5. E a nossa equação 7, que a gente obteve, é um delinho aqui isotérmico, um CP beta V, vezes a variação da pressão em processo isotérmico. Então, a gente pode escrever que T vezes beta V é igual a menos a quantidade de calor em processo isotérmico dividido pela pressão em um processo isotérmico. Tá? Esse cara aqui também não faz sentido a gente escrever dessa forma. Tá? Por quê? Porque calor não é uma propriedade de estado, não é uma diferencial exata e não é uma função da pressão. Tá? Então, de novo, de forma muito análoga, esse cara aqui a gente tem na nossa equação 0,5, T beta V, então a gente pode substituir os dois, né? Então vamos escrever que a variação da temperatura em um processo adiabático, ela vai ser igual a menos, que é esse menos aqui, de D' Q isotérmico, dividido por Cp, tá? Vezes a variação na pressão em um processo adiabático, dividido pela variação da pressão em um processo isotérmico. Ok? Então, se eu considerar aqui
que a minha variação da pressão em ambos os processos elas são iguais, né? Nós temos então que a variação da temperatura em um processo adiabático vezes o seu coeficiente, o seu calor específico, corresponde então à quantidade de calor absorvida ou liberada durante um processo isotérmico, ok? Então, de novo, né, para uma mesma variação, então, para uma mesma variação da pressão em processos adiabáticos e isotérmicos, o que a nossa equação vai querer dizer? Que o aumento na temperatura igualzinho. Então, o aumento na temperatura multiplicada pelo calor específico em um processo adiabático corresponde à quantidade de calor absorvido ou liberado em um processo isotérmico. Okay? Então, a gente consegue visualizar essa relação de uma maneira mais simples, né, quando a gente coloca um diagrama PV de um gás ideal. Legal? E por último, para terminar a aula de hoje, a gente consegue relacionar a variação da pressão com a variação do volume. Então, a gente consegue correlacionar a pressão, a variação da pressão com a variação do volume, né, em um processo adiabático, utilizando a equação 3. Então, na equação 3, era TdS igual a Cp de ΔT, ΔV, a pressão constante, dV, mais CV, ΔT, ΔP, a volume constante, dP. Certo? Então, o processo adiabático, isso aqui é zero, igual a Cp, ΔT, ΔV, a pressão constante, dV adiabático, mais CV, ΔT, ΔP, a volume constante, dP adiabático. Então, isso aqui vai ficar zero, igual a Cp. Esse cara aqui, né, ele é 1 sobre ΔV, ok? E esse cara aqui, ele é kappa sobre beta. Então, isso aqui é Cp dividido por ΔV, mais CV, kappa sobre beta. Opa, faltou um. dV de S mais CV, kappa sobre beta, dP de S. Então, eu tenho beta e beta dos dois lados. Eu vou, então, ficar Cp sobre beta, dV de S, é igual a menos CV kappa, dP de S. Então, eu vou escrever isso daqui. Está faltando um V aqui, né, pessoal? Então, eu vou escrever isso como sendo... E não tem esse beta, né? Eu cortei os beta. Estou viajando. Então, eu vou escrever isso como sendo 1 sobre V, dV de S dividido por dP em S, que é igual a menos CV sobre Cp. Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo menos 1 sobre V de ΔV, ΔP em um processo adiabático, que é igual a menos gama, certo? Relembrando então aqui que o meu... Opa, gama não, né? 1 sobre gama. Isso daqui é 1 sobre gama. E faltou o meu kappa aqui, né? Certo? Aqui tem um kappa. Faltou o kappa. Estou comendo kappa. Tá? Então, relembrando que o gama é Cp sobre Cv. Ok?
Bom, e o que tem de novo nessas nossas equações? O que tem de novo é o seguinte, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é um fator de compressibilidade, né? Então, ó, o fator de compressibilidade, ele é sempre dado como uma razão entre a variação do volume e a pressão, del V, del P, né? Ele é sempre relacionado a essa derivada. No nosso curso, a gente já determinou esse kappa uma vez, que é justamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a gente determinou ele sendo menos 1 sobre V de del V, del P a temperatura constante, certo? Então, a gente já determinou esse cara no nosso curso, só que de uma maneira isotérmica, tá? Então, vamos escrever isso. Então, ó, no nosso curso, definimos kappa, que o nosso kappa era menos 1 sobre V, del V, del P, a temperatura constante. Só que a gente não ficava falando que era um kappa T, né? Vamos colocar aqui T. A gente simplesmente falava que era um kappa, né? Até agora a gente usou o kappa, tá? Então, o termo, esse meu termo aqui, né? Esse meu termo aqui, a gente vai agora definir uma nova grandeza, que a gente vai chamar o quê? De compressibilidade adiabática. Então, o fator de compressibilidade adiabática, em contraposição ao que nós já conhecemos, que é o fator de compressibilidade isotérmica. Ok? Então, ó, podemos definir. Então, é um Ks igual a menos 1 sobre V, del V, del P, em um processo adiabático. Ok? E aí, então, retomando a nossa equação, né, nós podemos, então, reescrevê-la. Então, vai ficar Ks, que é igual... Ô, pessoal, ó, tem um erro aqui, né? Tem 2 sinais de menos. Aqui é um sinal de mais. Desculpa. Então, é um Ks, que é igual a um kappa sobre gama. E aí, como o meu gama ele é sempre maior ou igual a 1, né? Dado que o meu gama é a razão entre os calores específicos, a pressão e a volume constante, nós vamos ter que o meu kappa adiabático ele vai ser sempre menor ou igual ao meu kappa isotérmico, tá? Agora, por que isso acontece? Né? A gente já espera que isso aconteça, porque quando a gente tem um aumento na nossa temperatura, pessoal, olha só, quando a gente tem um aumento na temperatura, esse aumento na temperatura ele é ocasionado pela compressão do meu gás, né? Então ele tem aí ele compensa esse aumento da temperatura com a pressão. Então espera-se que ele seja realmente menor do que o kappa, né? Ou seja, por uma mesma variação de pressão, né? Ou de volume, o meu gás ele vai se comprimir menos em uma expansão ou em uma compressão adiabática, né? E de novo a gente pode retomar o nosso diagrama PV, né? Que nós tínhamos lá, vamos falar, 2 isotermas, né? E aqui a gente tem uma adiabática. Então, se eu pegar para 2 pontos quaisquer de pressão, né? A gente vai ter aí um volume, né, muito maior, tá? A gente vai ter um volume aí muito maior. Vamos colocar assim um delta V adiabático, é isotérmico, né? E aqui a gente tem um delta V adiabático, né? Então, o meu fator de compressão adiabática ele é sempre menor do que o meu fator de compressão isotérmica. Isso também ele é refletido, por exemplo, né, esse fator de compressão, a gente pode encontrar ele
na física ondulatória, né? Já que a velocidade de propagação de som em sólidos e líquidos ele é dado por esse fator de compressão, né? A gente tem que aí a velocidade de propagação entre duas ondas em um meio. O que acontece, né? A onda ela vai se propagando, mas ela vai o quê? Ela comprime e depois que ela passa esse meio ela volta a se expandir, né? Então minha onda passa e comprime esse meio, né? Então ela é dada pela razão de del V del P dividido pela densidade desse meio. Então, meios mais densos, né, tem uma velocidade de propagação menor, meios menos densa, o som se propaga mais rapidamente. Tá? E essas velocidades de propagação, elas são mais bem explicadas, né? Elas são medidas de uma maneira diabática, né? E aqui, então, utiliza-se o fator de compressibilidade adiabático para medir essas velocidades. De fato, o modo mais correto, mais exato para se medir o kappa é através de medidas da propagação da velocidade do som em meios líquidos ou sólidos. Ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, só algumas relações entre as nossas variáveis termodinâmicas, considerando as nossas equações TdS. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, me escreva, que vai ser um prazer ajudá-los. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.